Olá, meus amigos! Eu sou Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Este vídeo vai ser bem diferente, porque eu farei para vocês a leitura de um conto de horror escrito por ninguém mais que Edgar Allan Poe. Antes de irmos para a história do conto Berenice, deixa eu fazer aquela pergunta muito importante. Você já se inscreveu aqui no canal? O Livro na Veia é um canal onde eu sempre comento sobre histórias de suspense, terror, ficção científica, aventura, fantasia, mistério. Se você adora ler histórias desse gênero, você tem que ser inscrito aqui do canal. Então faça isso agora. Clique no botão inscrever-se e também no sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que virão. E se você gostar do vídeo de hoje, deixe também o seu like. E claro, compartilhe ele com todo mundo que você conhece, que você acredita que vai gostar de conhecer essa história. Recado dado, eu vou trazer para vocês agora uma breve biografia de Edgar Allan Poe e depois a gente começa então a leitura do conto Berenice. Edgar Allan Poe foi um dos maiores escritores dos gêneros horror, terror e mistério. Ele nasceu em janeiro de 1809, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Autor de inúmeros contos que pavimentaram a criação do gênero ficção policial na literatura, Poe deixou um legado fantástico de histórias que intrigam, surpreendem e espantam leitores até hoje. O livro que eu tenho com os contos do Edgar Allan Poe é este daqui, Contos de Terror, de Mistério e de Morte. Ele foi publicado pela editora Nova Fronteira. Eu li em e-book, porque existem alguns momentos picados ao longo do dia em que não dá pra gente pegar um livro impresso e ficar folheando. Então é mais prático abrir o celular, que já está ali na mão mesmo, e ler um pouquinho. Esperar o ônibus, por exemplo, no ponto de ônibus. Esse é um tipo de momento ao longo do dia em que eu pego alguma história e vou lendo aos pouquinhos através do e-book. Se for um livro de contos igual a este, melhor ainda. Vamos então para a leitura do conto. Eu vou pular algumas frases e alguns parágrafos para que esse vídeo seja um pouco mais objetivo. Se você quiser conhecer o conto completo, com cada palavrinha que faz parte dele, você pode comprar essa coletânea ou buscar aí pela internet, porque como a obra do Edgar Allan Poe está em domínio público, tem por aí pela internet facilmente, tá bom? Esse e os demais contos dele. O conto, claro, se chama Berenice, e ele começa assim. A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se sobre o vasto horizonte, como o arco-íris, suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte, como o arco-íris. Como de um exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de desencanto? Da aliança de paz, uma semelhança de tristeza? É que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem, da mesma forma, na realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis, no caráter da mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas. Porém, mais especialmente, na galeria de quadros antigos, no estilo da biblioteca, e por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha. Há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação. As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe, ali nasci. Mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isso. Não discutamos o assunto. Convencido, eu mesmo, não procuro convencer os demais. Foi naquele quarto que nasci, emergindo, assim, da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da Terra das Fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, ao perpassar dos anos, e quando o apogeu da maturidade me encontrou, ainda da mansão de meus pais, uma maravilhosa inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida,
Maravilhosa a total inversão que se operou na natureza dos meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, mas, na realidade, a minha absoluta e única existência. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos no solar paterno, mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, os estudos do claustro. Eu, encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras em seu caminho, ou no voo silente das horas de asas lutuosas. Berenice. Quando lhe invoco o nome, Berenice, das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Ó, deslumbrante, porém fantástica beleza! Ó, sílfide entre os arbustos de Arnhem! Ó, náiade à beira de suas fontes! E depois? Depois tudo é mistério e horror. Uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença, soprou como um simum sobre seu corpo. E precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ai! O destruidor veio e se foi. E a vítima? Onde está ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira doença, que realizou tão horrível revolução no seu moral e físico de minha prima, pode-se mencionar como o mais aflitivo e o mais obstinado uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva e da qual despertava ela, quase sempre, de uma maneira assustadoramente subitânea. Ou seja, a doença dela provocava momentos em que ela meio que morria por alguns instantes, por algum tempo, e depois acordava de novo bem assustada. Essa informação é importante, grave aí na sua cabeça. Entre mentes, minha própria doença aumentava, pois me fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que de hora em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor e, por fim, veio adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Monomania é um distúrbio psicológico em que a pessoa fica, por muito tempo, às vezes várias e várias horas, fissurada, presa a um certo pensamento, meio que obcecada por alguma coisa. Essa monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina faculdades da atenção. É mais que provável não me entenderem, mas temo, deveras, que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade de atenção, com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção, assim excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a propósito, com aquela propensão à meditação, comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tampouco, como se poderia a princípio supor, um estado extremo, ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador, ou entusiasta, estando interessado por um objeto, geralmente não trivial, perde, sem o perceber, de vista esse objeto, através de uma imensidade de deduções e sugestões dela provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar o incitamento, ou causa primária de suas meditações,
inteiramente esvanecido e esquecido. Ou seja, a pessoa fica tão fissurada em algo que ela até esquece por que ela está ali prestando atenção naquilo. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por intermédio de minha visão doentia, uma importância irreal e refratária. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. Dessa forma, minha razão, perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo, de que fala Ptolomeu e Festião, o qual resistia inabalável aos ataques da violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asfódelo. E, embora a um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldade em explicar, tal não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que aferia me dava realmente pena, e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Ou seja, quando o Egeu não estava preso, nos seus devaneios, ele estava atento à situação da Berenice. Ele se preocupava com ela, vendo o estado deplorável para o qual, pouco a pouco, ela ia sendo levada pela sua enfermidade. Posso afirmar que nunca amara minha prima durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos, e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho. Não como um ser da terra, um ser carnal, mas como a abstração de tal ser. Não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada. Não como um objeto para amar, mas como o tema da mais abstrusa, embora inconstante, especulação. E agora? Agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la se aproximar. Contudo, lamentando amargamente sua deplorável decadência, lembrei-me de que ela me havia amado muito tempo, e num momento fatal, falhei-lhe em casamento. Ela era apaixonada por ele, mas ele por muito tempo não lhe deu atenção. Ou seja, não retribuiu esse sentimento. E agora que ela está nessa situação completamente deplorável, agora que ele começou a prestar mais atenção nela. Inclusive decidiu casar-se com ela. O conto continua assim. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias, quando, numa tarde de inverno, de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione, me sentei no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas, erguendo a vista, divisei Berenice, em pé, à minha frente. Foi a minha imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinéreas roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deu aquele contorno indeciso e trêmulo? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra, e eu, por forma alguma, podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia. Uma curiosidade devoradora invadiu-me a alma, e recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ai! Sua magreza era excessiva, e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou afinal em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, de azevite, caía-lhe parcialmente sobre a testa, e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, em chocante discordância, pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o rosto. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas. Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo
para olhar-lhe os lábios delgados e contraídos. Entreabriram-se, e, num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Provera a Deus que eu nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido. É agora, meus amigos, que a coisa vai começar a feder aqui nessa história. Prestem atenção. A batida de uma porta me assustou, e erguendo a vista, vi que minha prima havia saído do aposento. Ele estava sozinho na biblioteca, ela apareceu subitamente, com aquela, visão diante dele, e depois foi-se embora. E ele ficou com algo dela marcado na memória: os dentes. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído ai de mim. E não queria sair o espectro branco de seus dentes lívidos. Nem uma mancha se via em sua superfície, nem uma pinta no esmalte, nem uma falha nas suas pontas, que aquele breve tempo de seu sorriso não houvesse gravado na minha memória. Tudo nela estava tenebroso, estava asqueroso até, menos os seus dentes. Era a única coisa da Berenice que ainda estava preservada, da beleza que ela tinha anteriormente. Via-os agora, mesmo mais distantemente do que os vira antes. Os dentes, estavam aqui e ali por toda parte, visíveis, palpáveis diante de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Ele começou a ficar obcecado pelos dentes dela. Então desencadeou-se a plena fúria de minha monomania, a doença dele. E em vão lutei contra sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo exterior, só pensava naqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Eles, somente eles, estavam presentes aos olhos de meu espírito. E eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos. Revolvia-os em todas as direções. Observava-lhes as características. Detinha-me em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua conformação. Refletia na alteração de sua natureza. Estremecia ao atribuir-lhes, em imaginação, faculdades de sentimento e de sensação. E mesmo quando desprovidos dos lábios, capacidade de extrema moral. E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-se, foram embora. E o dia raiou mais uma vez. E os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda sentado, estava, imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar, com a mais viva e hedionda nitidez entre as luzes mutáveis e as sombras do aposento. Afinal, explodiu em meio dos meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi de pé na antecâmara uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice havia morrido. Sofrera um ataque epilético pela manhã, e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador, e todos os preparativos do enterro terminados. Ele estava ali, o Egeu, ainda possuído por essa obsessão pelos dentes dela, quando surgiram esses gritos, quando surgiu também a notícia de que, depois de um ataque epilético, Berenice havia falecido. E a história prossegue assim. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me, com repugnância, para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava, a cada passo, com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, que é a mesma coisa que caixão, e naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo o que restava de Berenice. Não vi moverem-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta fora realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se arrastavam pelo quarto. Era impossível resistir, e com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas, deixando-as cair de novo,
desceram elas sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava morte, mas o cheiro característico do ataúde, ou caixão, me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Imaginava, guardem isso. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas faleciam-me as forças para mover-me, meus joelhos tremiam e me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto. Deus do céu! Seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual, não sei como, se desatara. Como que o lenço se afrouxou? Sozinho, se ele estava amarrado. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixavam ainda. Ele ainda estava obcecado pelos dentes. Com uma realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito, e sem pronunciar uma palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia-me que havia pouco despertar de um sonho confuso e agitado. Sabia que era então meia-noite, e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror, horror mais horrível porque vindo do impreciso, terror mais terrível porque saído da ambiguidade. Tentava decifrá-la, mas em vão. E de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa. Que era, porém? Fazia a mim mesmo tal pergunta, em voz alta, e os ecos do aposento me respondiam. Que era? Sobre a mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada, e perto dela estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota, e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas, como viera a ter ali, sobre minha mesa, e porque estremecia eu ao contemplá-la? Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E, pálido como o habitante de um sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor, e ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite. Todos em casa se reuniram, saíram procurando em direção ao som. E depois, sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao falar-me de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda palpitava, ainda vivia. Apontou para minhas roupas. Estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava, e ele pegou-me levemente na mão. Gravavam-se nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede. Uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Mas não pude arrombá-la. E, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tintinante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas brancas, pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. Conseguiram compreender esse final? A Berenice não estava morta. Ela estava num estado de entre vida, né? Entre vida e morte. O corpo dela meio que estava paralisado, sem respirar, sem se mover, porém ela ainda estava viva. Ela voltou, como já aconteceu antes com ela, e quando ela voltou, ela já havia sido enterrada, porém alguém a desenterrara, antes mesmo dela despertar, e retirara dela todos os seus dentes. Esse alguém, como vemos aqui, é o Egeu. A obsessão dele pelos dentes dela, e toda essa questão
dela ter sido enterrada viva tornam esse conto horripilante. E aí, gostaram do conto Berenice? Olha, essas situações de tudo o que acontece aqui são tenebrosas, né? Imagina, você já ter a doença, já ter o problema, depois ser enterrado vivo, ser considerado morto e enterrado vivo, e alguém, enquanto você está lá enterrado vivo, tira você de lá. De certo modo foi bom que ele tivesse feito isso, porque senão ela ia morrer, né? Por falta de ar. Mas, em compensação, você foi salva da morte, né? A pessoa foi salva da morte, mas ficou completamente banguela. Se é que vocês me entendem. Eu não sei o que esperar dos próximos contos do Edgar Allan Poe, mas descobrirei em breve com a leitura dos próximos que fazem parte desse livro. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Muito obrigado você que ouviu a leitura do conto Berenice até aqui. Obrigado também por ter deixado o seu like e por se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!